Seja muito bem-vindo à aula 3 da oficina do curso online. E você está aqui comigo, Regiane Toigo, Pedro Cortella e professor Cortella para aprender como você vai transformar o seu conhecimento num curso online. Mas vai começar do jeito certo, vai dar os passos em direção ao seu curso de sucesso. Bacana, hein? Já estamos na terceira aula, né? Muito obrigado por todos os comentários, todo mundo que gostou, compartilhou, chegou lá no meu Instagram, chegou no Instagram da Regiane, lá no Cortella Oficial. Tem muita gente lá, né? Mas tem mais gente chegando, isso é uma coisa muito boa. Então vamos começar relembrando, né, o que a gente viu na aula 1 e na aula 2 para gravar e fixar bem o conteúdo dessa oficina. Então você está anotando? Já anotou? Vamos rever suas anotações do outro dia? A gente já viu e você já aprendeu que para criar um curso online que venda, você não adianta saber muito. Você precisa transformar o seu conhecimento em algo que as pessoas precisam e que tenha um método que elas consigam aplicar. E a decodificação do seu método de resolver um problema tem que fazer o aluno passar pelo funil do aprendizado, que consiste em reter a atenção do aluno através da apresentação do seu mecanismo único, para que esse aluno tenha a percepção de aprendizado. Em seguida, conforme o aluno progride no curso, ele vai ter a percepção de empoderamento, ou seja, ele vai se sentir capaz de aplicar o que você ensina. E isso a gente consegue através de uma sequência lógica, uma boa roteirização das aulas, boas propostas de atividades para fixar o conteúdo e, finalmente, o seu curso deve fornecer as ferramentas de aplicação, em que os seus alunos e alunas consigam perpetuar o que você ensinou na vida deles de forma prática. Enquanto você falava, sabe o que eu lembrei? Porque eu estava pensando de ontem para hoje, como é que eu ia sintetizar? Quando você fala, né, dos vários modos da primeira aula, da segunda e agora da terceira, eu pensei assim, se eu chegar para vocês dois ou para quem está comigo, eu disse assim, deixa que eu resolvo. Deixa que eu resolvo o quê? O que é que eu, Cortella, sei resolver? Isto é, que tipo de problema e para qual tipo de problema eu tenho uma solução. Eu digo, deixa que eu resolvo, mas e se eu quiser ensinar vocês a resolverem, não para que eu deixe de dizer deixa que eu resolvo, porque eu continuarei sendo capaz, mas porque eu partilhando isso, não só eu vou trazer mais poder à comunidade na qual estou colocado, como eu posso fazer disso um negócio. Isto é, transformar o deixa que eu resolvo, deixe que eu te ensino também a resolver. Né? Para isso eu preciso de uma série de coisas que vocês falaram mais na primeira aula e na segunda. E hoje vamos falar de quê? Exatamente, professor. Falamos aqui na aula 1. Inclusive, tivemos uma tarefa, que o seu conhecimento precisa resolver um problema e que você precisa identificar as pessoas que têm justamente esse problema para atrair essas pessoas com seu conteúdo nas redes sociais. E é disso que vamos falar hoje, como atrair pessoas que têm o problema que sabemos resolver. Então, identificar o problema que o meu conhecimento resolve. Identificar as pessoas que têm esse problema, desenvolver um método, um passo a passo para ensinar digitalmente essas pessoas através de videoaulas. Agora, atrair pessoas para as nossas redes sociais para depois conduzi-las a se tornarem nossos alunos, nossas alunas. E hoje vamos falar como atrair as pessoas certas para comprarem o nosso curso online, ou seja, aquelas que têm o problema que o curso ensina a resolver. E vamos ter uma tarefa muito legal e muito importante para você já começar a treinar a sua mente para desenvolver conteúdos que são atrativos das pessoas certas para o seu curso online. Mas olha só, quem está aqui não precisa se preocupar se perdeu alguma informação da aula 1 ou da aula 2. Presta atenção nessa aula 3, entende tudo, porque na aula 4, que é amanhã, nós vamos fazer um resumão. Nós vamos juntar toda a sequência e mesmo se você já assistiu todas as aulas, você vai ter um overview da técnica para já iniciar o seu curso online. E além do resumão super didático, na aula 4, amanhã, você também vai receber um convite
meu, do Pedro e do professor Cortella para continuar essa jornada conosco, se esse for o teu desejo. Você vai criar conosco o teu curso online, guiado por nós três. Amanhã você vai saber como vai funcionar. E amanhã também, na nossa aula 4, você vai entender como funciona o processo de venda de um curso online. Ou seja, depois do curso pronto, como ele chega até as pessoas através da internet. Você precisa compreender essas etapas para poder avançar e criar o seu curso. Então, nós temos certeza que você está comprometido em desenvolver o seu curso, por isso você vai estar aqui nessa aula até o final e vai estar também amanhã na aula 4. Pois é, eu tenho certeza que todo mundo que você vai estar aqui amanhã, até porque você já entendeu muito bem o problema que é pular etapas, né? E que um negócio de curso online você precisa partir a partir do conhecimento, criar um método, validar esse método para depois vender em escala. E quando se pula as etapas de criação e validação do método, você produz um curso ruim. E nós não queremos que isso aconteça com você, e é por isso que nós estamos nessa oficina. E a gente falou sobre pular etapas na primeira aula, mas agora a gente já está chegando na terceira aula, acho que é bom a gente retomar. Porque eu acho que isso tem muito a ver com o que você fala, professor Cortella, sobre o processo das coisas, sobre o tempo que demorou, né? Quando as pessoas falam que você tem o dom da fala, por exemplo, eu sei que é uma coisa que te irrita, mas teve todo um processo. Não me irrita o elogio. Não, exatamente. Irrita a pessoa dizer que aquilo é algo mágico, que caiu no meu colo e que eu aprendi a falar sem ter aprendido. Isto é, ganhei, né, como um presente. Claro que não. Eu sou grato a essa possibilidade, eu tive que ensaiar, fazer. Às vezes eu termino uma palestra e a pessoa, para me elogiar, sem querer, ela vem e me ofende. Claro que a intenção é elogiosa, mas ela vira e diz, Cortella, você tem o dom da palavra. Me dá uma raiva quando a pessoa fala isso. Claro que eu quero ser elogiado. Claro que eu gostaria que ela dissesse, você fala bem, eu gosto desse elogio. Mas o dom da palavra significa o quê? Que eu não tenho mérito nenhum? Eu não fiz nenhum esforço? Que Deus me chamou e falou, vem aqui, menino, você vai falar em público. Faz 62 anos que eu estou na escola. 62, como aluno e professor. Para eu escrever 35 livros, eu tive que ler mais de 10 mil livros na minha vida. Cada dia eu estou num lugar aprendendo, voltando, errando, fazendo de novo, tendo que lidar com aquilo que eu não conhecia. Me equivocando, voltando atrás, corrigindo, aprendendo, sentando para ver palestra de outras pessoas. Depois disso tudo, a pessoa disse, você tem o dom da palavra. E aqui a gente precisa falar também dos pilares de um curso online de sucesso. E o primeiro é justamente a coerência entre a trajetória ou o conhecimento desse ensinante e o que o curso se propõe a ensinar. Coerência ética entre o que se ensina e o que se pratica é fundamental, mas existem outros pilares para um curso online ter o sucesso que pretendemos. Esses pilares, como eu já falei, são a estrutura pedagógica, as ferramentas de aplicação, as estratégias de vendas e o suporte aos alunos. Se você falhar em um desses pilares, o curso provavelmente não terá o êxito esperado. Estou aqui do lado de alguém que ensina bastante sobre coerência ética, né, professor Cortella? E para ensinar tem que praticar, né? Exatamente. Porque se eu, por exemplo, sou pego em flagrante, rompendo as coisas que prego, defendo, proclamo, isso desmoraliza completamente, né, a minha percepção. Como é que eu sou alguém que ensina coisas e que não aprendo com aquilo que ensino e, portanto, não pratico? Se eu digo, como dissemos várias vezes, só é um bom ensinante quem for um bom aprendente. Se eu, Cortella, paro de ter disponibilidade para o aprendizado, isso aí não só é uma incoerência, como é uma forma de desestruturar tudo aquilo que eu estou ensinando. Inclusive, Pedro, olha o que me disse o diretor de operações da Hotmart, que é a maior plataforma de distribuição de curso online do mundo. E tem uma tendência no mercado agora de cuspir para fora quem não fizer isso direito. Então, assim, porque teve um tempo no mercado, a gente que já está há um tempo, você também já tem um tempo de mercado já, a gente já viu muita coisa, né, Regiane? A gente já viu gente que nem era tão boa conseguir vender bem, né? Só que é o seguinte, isso não é longevo, né? Não é longevo. Se você não tem um produto de boa qualidade, uma boa estrutura, uma boa metodologia
e um bom pós-venda, né, um bom suporte, um bom atendimento, o que acontece no médio prazo não é nem no longo, né? Antigamente era no médio. No médio prazo, você vai ficando menos relevante. Então, assim, tem aquele boom, né? O cara sabe vender muito bem, mas o resto ele faz mal. Aí ele vai caindo. Isso era médio prazo antigamente. Agora, tem sido no curto. O cara que sabe vender muito bem, ele faz tum e já cai, porque óbvio que a barra está subindo, o sarrafo está subindo. As pessoas que estão entrando no mercado agora são pessoas muito mais bem preparadas para poder ensinar, muito mais bem preparadas. E aí, cada vez mais, a questão do saber vender vai continuar sendo relevante, mas vai ser uma fração. Se você não souber entregar, não tiver uma boa qualidade de conteúdo e não tiver algo que transforme de verdade a vida das pessoas, não vai sobreviver nesse mercado. Não vai sobreviver. E daqui a pouco, eu acho que não vai conseguir nem nascer mais. Daqui a pouco o que eu acho que vai acontecer é que não vai nem começa. Nem começa. Hoje em dia ainda começa, só que é voo de galinha, né? Que a gente fala aqui em Minas, né? Voo de galinha, que é aquela coisa que faz assim e assim, né? Não tem jeito. Decola e aterriza, né? Então, isso é uma tendência. O sarrafo está subindo. O sarrafo está subindo e é bom para todo mundo que ele suba. É bom para todo mundo. Principalmente para o aluno, né? Principalmente para quem está consumindo, para o consumidor. Porque o mercado vai cuspir essa turma que está aí pelo jogo do dinheiro, a qualquer custo, sem entregar. Essa turma vai sumir do mercado. Assim, vai sumir. Já está sumindo, mas ainda tem um ou outro que persevera uma vez ou outra, né? Mas vai sumir. Quem não tiver preparado vai sumir. E olha que importante isso que o Abramo falou, né? Tem um monte de curso ensinando a vender escala, ensinando a vender curso. Isso está cheio no mercado. Mas ensinar a construir um bom produto, um curso excelente, um curso que realmente faça as pessoas aprenderem, isso tem menos. E é por isso que nós estamos aqui. Porque o nosso objetivo é que você construa um produto, um curso de muito sucesso, um infoproduto de muito sucesso e que possa vender escala, que possa ter muitos alunos com segurança e que os alunos vão aplicar o seu conhecimento e vão divulgar o seu curso, vão deixar bons comentários para você. Ou seja, os alunos vão vender o seu curso para você através de boas recomendações. É o boca a boca funcionando na prática. É sobre isso que o Abramo falou, de ser cuspido pelo mercado quem não tiver um produto bom. E nós mostramos ontem, com o depoimento do Norton, que produtos ruins arrecadam prejuízos financeiros para o negócio de curso online. E também acarreta prejuízos na credibilidade. Quem tem uma credibilidade no mercado, construída ao longo de anos de profissão, não pode colocar isso em risco e simplesmente colocar no ar um curso sem qualidade. E é assumindo o compromisso de contribuir com a melhoria do ensino online que nós três, professor Cortella, Pedro e eu, nos unimos para criar essa oficina que está elucidando a você que está aqui conosco o processo de criação de um método de ensino. E também a gente criou uma forma de se aprofundar. Amanhã nós vamos apresentar a vocês o programa do curso Ensinantes Digitais, onde você vai poder se tornar nosso aprendente para construir da maneira certa o seu método de ensino online. Porque, além de tudo que está sendo falado aqui, para criar um curso é necessário muito mais. O criador de um curso online, seja ele o próprio ensinante ou a pessoa que vai figurar como produtor desse curso, como eu, de vários médicos, e o Pedro, que é produtor dos cursos do professor Cortella, do Karnal, do Clóvis e de tantos outros, é necessário entender muitos pilares importantes, além da construção do método de ensino. E esses pilares são naming, como que a gente dá nome, a precificação, os custos, você precisa entender quais são os custos e como isso interfere no preço. Pesquisa de comportamento do consumidor, para você entender se esse curso está ok com o que desejam no mercado, com o que o comprador deseja. Análise da concorrência, para você entender quais são os cursos concorrentes, quais são os conteúdos concorrentes. Técnicas de validação do método, sim, existem técnicas para você validar o seu método e ter certeza que ele vai ajudar o aluno a percorrer o passo a passo.
tributação sobre a venda, é muito importante você entender isso para ter um negócio de curso online. A estruturação do suporte ao aluno é fundamental. Curso sem suporte deixa um aluno à deriva. Então, é preciso estruturar um esquema de dar suporte às dúvidas, de dar suporte às perguntas dos seus alunos. Depois, a gente vai falar também no curso de técnicas de gravação, técnicas de edição, plataformas de pagamento e distribuição do seu curso online. Como que você configura, como que você escolhe essas plataformas. Também vamos falar dos direitos autorais e tudo isso vai estar dentro do nosso curso, o curso Ensinantes Digitais, que tem como objetivo te tornar um ensinante digital de sucesso, respeitado e com retorno financeiro crescente sobre o seu trabalho. E como vai funcionar? Presta atenção que eu vou te dar as instruções agora. Se com tudo que foi falado aqui, você já está estimulado a criar o seu curso online, você vai poder entrar nessa caminhada com o nosso apoio. Então, para quem já está decidido, para quem tem certeza, eu vou transformar o meu conhecimento em curso online, eu não vou mais postergar, essa é a minha hora, nós vamos abrir um grupo no WhatsApp que vamos chamar de Grupo VIP. Grupo dos decididos, que não querem mais procrastinar essa decisão e essa ação. É um grupo para quem quer agir, entrar em ação e tirar esse projeto da cabeça e colocar no mundo. Esse grupo VIP dos super decididos está aberto agora. E ele vai ter momentos em que você vai poder enviar perguntas para nós. Eu e o Pedro vamos estar orientando a equipe com as respostas e vamos tirar dentro desse grupo todas as dúvidas sobre o curso Ensinantes Digitais. E também, quem estiver dentro desse grupo vai receber em primeira mão o link para inscrição no Ensinantes Digitais. E você sabe, quem se inscrever primeiro vai ter algumas regalias que nós vamos contar amanhã. Então, para quem quer entrar no grupo VIP dos Super Decididos, tem um QR Code aqui na tela e que você vai apontar o seu celular. Mas espera aí, você pode fazer isso depois que a aula terminar, caso você esteja assistindo esse vídeo no celular. Então é o seguinte, você não pode perder a aula de amanhã, porque vai ter muito conteúdo importante, você vai ter um resumo de tudo que foi falado na oficina, vai conhecer as estratégias de venda de um curso online para você escolher qual a melhor estratégia para você e também vai ter a apresentação do programa do nosso curso Ensinantes Digitais, para você se tornar um ensinante digital, realizar o projeto do seu curso online com a minha ajuda, a ajuda do professor Cortella e do Pedro Cortella. O digital possibilitou que um monte de gente produzisse conteúdo, e tem muito conteúdo. Tá todo mundo se entretendo e rolando a tela para cima, sempre atrás do próximo vídeo, o próximo conteúdo. Tem muito conteúdo, mas como que você faz a pessoa certa parar no seu conteúdo? Eu digo sempre que é através do bom conteúdo. Mas o bom conteúdo é algo subjetivo. O que é bom para mim não é bom para a Rejane, não é bom para o meu pai, não é bom para você que está nos assistindo, mas eu acho que existem alguns pilares do bom conteúdo, que é o que eu sempre digo, se você me segue nas redes sociais, talvez você já tenha ouvido eu falar, e eu vou repetir aqui. Para mim, o bom conteúdo, em primeiro lugar, é o conteúdo que ele gera conexão. Aqui eu tenho duas pessoas que geram muita conexão. Meu pai, nas coisas que ele fala, ele gera muita conexão. Quando ele está numa palestra falando, ele conta uma história de uma forma que você gostaria de estar contando e geralmente sobre algo que você vive na sua vida. O discurso dele vai direto no seu coração, vai direto numa memória afetiva que você tem, isso gera conexão. A Rê, quando ela está lá nas redes sociais dela, ela fala sobre os muitos problemas do social media, das pessoas que lidam com redes sociais. Muitas vezes o cara está vivendo aquilo, né, Rê? Ele te manda direct, ele fala, Rê, você parece que está aqui do meu lado, está do meu jeito. Isso gera conexão. Nas minhas redes, quando eu divido o meu dia a dia, conto das minhas dificuldades também para criar conteúdo, mostro das minhas dificuldades com a minha filha, eventualmente, ou então falo sobre algo que eu aprendi nas redes sociais que você não sabia, mas que vai ser muito útil para você, isso também gera conexão. Então o primeiro pilar do bom conteúdo é gerar conexão. Como que você faz para gerar conexão? Olha, a primeira coisa é partir daquilo que a pessoa vivencia, do dia a dia dela. As pessoas, elas se interessam muito por aquilo que a elas interessa. E o que é que interessa a alguém? Interessa a alguém aquilo que tem algum sentido para ela existir melhor, com menos descompensação, com mais capacidade de enfrentamento da vida e do cotidiano. Por isso, embora a filosofia, que é a minha área, seja uma área abstrata,
né, ela não tem uma intervenção prática como outras áreas do conhecimento, ela auxilia a meditar, a refletir, a ter maior consciência, a ter uma ação mais deliberada, portanto, não ter algo que seja automatizado, né, no dia a dia. E a maneira de criar conexão é desafiar com algumas percepções, né? Você falava de parte das atividades que faço, entre elas palestras ou os lugares, né, dentro da mídia, é preciso chegar naquilo que mexe com a pessoa, né? Você sabe que a expressão latina emovere, a emoção, é aquilo que te move, né? O que mexe com uma pessoa? Mexe é quando eu lido com o fato do dia a dia ou com aquilo que a faz, né, ficar alegre ou ter alguma emoção de entristecimento. A conexão se dá, usando aí um outro nome, pela empatia. Empatia. Né? Quando Exatamente. você gruda naquilo que não é estar no lugar da outra pessoa, é estar com a outra pessoa. Não é no lugar dela, é com ela. Né? Se ela está sentindo algo, você partilha, né, aquela percepção. Vez ou outra, alguns falam, não, mas empatia é eu me colocar no lugar do outro. Não, isso é uma impossibilidade. Né? O que eu posso é estar com a outra pessoa. E se ela se alegra, eu me alegro com ela. Se ela sofre, eu com ela sofro e tento minimizar. Por isso, quando você lida com a emoção, vem conexão. Exatamente, professor. Um jeito muito eficiente de criar a conexão com as pessoas que vão comprar o curso é falar do problema delas, que é justamente o problema que o curso resolve. Veja bem, não é falar do curso, mas sim do problema que a pessoa tem e que o curso resolve. Eu ensino aos meus alunos como fazer um conteúdo problema-solução em formato carrossel, como esse aqui, ó. Na figura 1, você apresenta o problema. Por exemplo, a maior parte dos cursos online criados simplesmente não vendem. Na segunda imagem do carrossel, você mostra a causa do problema. Por exemplo, não vendem porque não são vistos, ou seja, não há uma boa estratégia de divulgação e vendas. Na terceira imagem, você deve indicar uma solução ou criar um ponto de identificação. Exemplo, já aconteceu com você? Comprou um curso online que gastou dinheiro e não aprendeu nada? Então não faça isso com o seu aluno, invista em desenvolver o seu método de curso online. Na quarta imagem, que é a imagem 4 ou 5, você deve utilizar um CTA, um Call to Action, uma chamada para a ação. Pode ser convite para uma live, pode ser um convite para uma aula gratuita, com o link na bio, pode ser para o aluno acessar um e-book ou para fazer um comentário ou compartilhamento do post. Na última imagem, você pode colocar novamente um CTA, convidando esse aluno para salvar o post. Posts no Instagram com muitos salvamentos tendem a performar melhor e atingir mais pessoas. E olha que interessante, outro dia eu comprei um curso de uma nutricionista, exatamente porque ela faz o tempo todo conteúdos problema-solução. Eu estava navegando no Google, procurando um óleo ozonizado para micose de unha. E logo em seguida, depois de ler sobre o óleo ozonizado, eu entrei no Instagram, que me sugeriu organicamente essa publicação aqui da doutora Sheila, que fala sobre a micose de unha. E lendo o carrossel Problema-Solução da doutora Sheila, eu entendi que a minha micose tinha causa no intestino e que não resolveria tomar antifúngico ou passar pomadinha na unha. Resultado, virei paciente dela e virei aluna do curso online dela. Quando a gente produz conteúdos do tipo problema, causa, solução, a gente se aproxima de pessoas que têm esse problema. Por isso que precisamos conhecer essas pessoas, precisamos entender para quem a gente vai vender, quem são, o que sentem, quais são os problemas que têm os nossos futuros alunos, pois precisamos produzir um conteúdo que converse com eles e que coloque os algoritmos das redes sociais para entregar esse conteúdo para quem precisa deles. Como fez a doutora Sheila, que entrando no perfil dela, eu encontrei dezenas de conteúdos que falava do sintoma, que é o problema, e que mostrava que a causa de todos esses problemas é a síndrome fúngica, justamente o que o curso dela ensina a resolver. Agora, imagina, eu jamais iria procurar síndrome fúngica, eu procurei o meu problema, eu me identifiquei com esses conteúdos dela porque eu tenho coceira no ouvido, eu tenho de tempo em tempos uma herpes e aí eu entendi, preciso desse curso porque provavelmente eu tenho síndrome fúngica. Eu acho que o bom conteúdo gera conexão por
conta de tudo isso que a gente falou aqui, né? Mas o segundo pilar que eu sempre digo é o do entretenimento. O bom conteúdo, ele entretém. As pessoas gostam de assistir, as pessoas param de assistir. A gente vive num mundo de Instagram, de TikTok, de YouTube, de LinkedIn, de Facebook, do que seja, mas nesse formato, por exemplo, dos vídeos curtos, é muito importante o entretenimento. As pessoas estão sempre atrás do próximo vídeo. Então, como você faz para a pessoa parar no seu vídeo? Muitas vezes é através de um entretenimento. Só que um bom entretenimento não é só dancinha, né? A gente não está dançando. São 3 dias de aulas aqui em que ninguém dançou, ninguém tocou nenhuma música, a gente não optou por um entretenimento que é o que é tradicionalmente considerado entretenimento. Mas você está entretido, você está ouvindo nossas histórias, né? Você está se conectando com as nossas histórias, você está interessado porque a gente está passando um conteúdo que talvez você não saiba e talvez, se você aplicar, você vai ter muito sucesso. Então, isso aqui também é entretenimento. É uma experiência. É uma experiência. Eu costumo falar que o conteúdo, ele é, na verdade, a informação somada a uma experiência. Porque a pessoa vai aprender algo, ela vai ter uma informação, mas ela vai vivenciar uma experiência. E aí, nessa conjuntura, você tem um conteúdo explosivo, né? É gostoso, Pedro e Regiane, porque a palavra saber e a palavra sabor, em latim, tem a mesma raiz. Uma coisa que é algo saborosa, uma coisa saborosa é uma coisa que a gente sabe. O português lusitano, quando quer apreciar um prato, diz isto me sabe bem. Né? E é claro, porque saber e sabor estão conectados, quando você fala do entretenimento, há a necessidade de que o aprendizado seja prazeroso. Ele não tem que ser distrativo, ele não tem que ser desconectivo, mas ele tem que ser prazeroso. Quando eu termino, por exemplo, de dar uma aula, ou quando eu termino de assistir a uma aula, eu quero me sentir bem por ter feito aquilo. Quero me sentir cheio de vida. E esse cheio de vida, o entretenimento também carrega. O entretenimento é sério em vários momentos. Muitas vezes. Você, quando criança, como Regiane, como eu, uma brincadeira de criança é muito séria. A brincadeira é muito séria, aquilo é levado a sério. E o levado a sério ali é um entretenimento, mas ele tem uma dedicação, um afinco, tanto que você perturba a criança, ela reage, né, como se você tivesse lidado com algo que não devia. Então, acho que o entreter, ele tem um outro conceito que vem junto, que é você enredar. Trazer não só na rede, mas no enredo. Né? Você capturar, no sentido positivo, a pessoa para aquilo que importa, desde que você saiba o que é que para ela importa. Né? Quando eu falo sobre gerar conexão, sobre entretenimento, o terceiro pilar, que eu entendo do bom conteúdo, é que ele produz conhecimento. E produzir conhecimento é diferente de informação. Eu sempre trabalhei com informação, sou jornalista, então a gente trazia informação. Conhecimento é o que você faz com a informação. Quando você produz conhecimento, você leva um conjunto de informações para a pessoa que leva ela através de um caminho que ela pode ter a sua própria interpretação daquilo como conhecimento. Aquilo produz conhecimento. Exatamente como fez a doutora Sheila, que trouxe o sintoma, ou seja, atraiu a pessoa que tem aquele problema e que estava em busca de uma solução. Apresentou a causa da coceira no ouvido, da micose, do herpes e ampliou o conhecimento da pessoa sobre o problema dela, ou seja, aproximou a pessoa de uma possível solução. E se isso for feito com entretenimento, com ritmo, com graça, com histórias, vai ter mais chance ainda de ser compartilhado. Aliás, eu compartilhei muito a doutora Sheila. Eu mandei para muitas pessoas sobre a micose de unha e síndrome fúngica, aquilo foi uma grande descoberta. E o mais interessante é, quando você se comunica com a pessoa que tem o problema que o curso resolve, essas pessoas conhecem outras pessoas que têm o mesmo problema. E aí elas pegam o seu conteúdo e enviam para essas pessoas recomendando a solução. Ou seja, elas trazem os amigos, porque sabem que os amigos precisam de você, do seu conteúdo e do seu curso. É a recomendação digital. O boca a boca agora é digital. E nós podemos nos beneficiar disso se a gente produzir o conteúdo certo. E Pedro, qual é o quarto pilar do bom conteúdo? Então, como que você faz aí, a partir do seu problema, que eventualmente vai virar um método, como que você gera conexão, entretém e produz conhecimento desses conteúdos que vão não só estar no seu curso, mas eles vão estar nas suas redes sociais.
de forma paga ou de forma orgânica. Eu vou falar mais sobre os anúncios e sobre como você chega nas pessoas, mas antes eu vou falar do quarto pilar, que é fazer a diferença na vida das pessoas. Eu acho que o bom conteúdo ele faz a diferença na vida das pessoas. Eu sempre, quando eu estou pensando num post, eu quero fazer a diferença na vida de alguém. Eu não quero só entreter, eu não quero só gerar conexão comigo. Eu quero fazer a diferença na vida de alguém. E tem várias formas de fazer a diferença na vida de alguém. Eu acho que as pessoas, quando dão uma risada, elas também têm um dia mais feliz. As pessoas, quando elas aprendem alguma coisa, elas vão ter um conhecimento a mais para levar a vida delas. Ou então, quando elas passam um tempo ouvindo um podcast, ouvindo algo que eu falei, poxa vida, elas tiveram um dia mais agradável, elas conseguiram passar por um problema ou esqueceram de alguma coisa. O brasileiro passa 3 horas e meia por dia olhando para redes sociais, né? Seja desde o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, o LinkedIn, o que for. É muito tempo. E esse tempo ele tem que significar algo, assim. Não é só para a gente ficar vendo dancinha, não é só para a gente ficar se entretendo com algo que é banal, com algo que é fútil, com algo que é pequeno. E outra coisa que a gente precisa pensar é o lugar onde o conteúdo está sendo consumido. O bom conteúdo depende do lugar também, né? As redes sociais têm os seus formatos, mas também as pessoas, quando estão em cada uma delas, têm diferentes disposições de consumo. Por exemplo, no YouTube, a gente sabe que um vídeo vai ser mais longo, vai ser uma aula, por exemplo. Então a gente entra lá com essa expectativa, com esse tempo, com a mentalidade de ouvir e ver coisas mais longas. No Instagram, o jogo é mais rápido. No TikTok é mais zoeira, entretenimento mais puro. No Facebook, a gente sabe que vai clicar em links, acessar outros sites a partir da plataforma. Essas nuances que a gente precisa entender para usar as redes sociais de forma intencional e estratégica, para atrair as pessoas certas com o assunto certo, o formato certo de conteúdo para cada plataforma. Mas isso é absolutamente aprendível por qualquer pessoa, inclusive eu falando disso, você já entendeu a seu comportamento nas redes sociais, não é mesmo? Chegamos ao ponto de falar de anúncios pagos e de conteúdo orgânico. Orgânico, para você entender, é tudo que você posta na rede social. Todo mundo entende rede social pelo conteúdo orgânico. Aquilo que você coloca, os seus seguidores veem, mas isso tem um alcance imprevisível. Você não sabe como funciona o conteúdo orgânico. Tem algumas coisas que você posta e vão bem, e algumas coisas que você posta e vão mal. O que vai bem? Pô, a foto do seu cachorro vai bem, a foto do seu filho vai bem. Porque tem muitas curtidas, muitos comentários, muito engajamento. Claro, é uma imagem bonitinha, é uma coisa extremamente humana. Mas assim, não é isso que você vai usar para vender o seu curso online, né? Não é isso que vai te dar autoridade digital, que a gente sempre fala. E eu lembro, tem muita gente que tem autoridade real e não se preocupou em construir autoridade digital. São coisas diferentes. Se você sabe muita coisa, se você tem um doutorado, se você tem um mestrado, o que seja, muitas vezes você tem autoridade real, mas nem sempre você se preocupou em construir as suas redes sociais. Você não tem um perfil do Instagram, você não tem um canal do YouTube, então você não construiu a sua autoridade no meio digital. O bom conteúdo, se você começar a postar coisas que geram conexão, que entretêm, que produzem conhecimento, que faz a diferença na vida das pessoas, elas vão te ajudar a gerar autoridade digital. Essas pessoas vão chegar. E um bom começo é postar sim no conteúdo orgânico. Mas uma forma de encarar isso com maturidade é trabalhar com tráfego pago. E vou te falar, tudo é tráfego. E assim, tráfego é só uma das formas de chamar isso. Nas agências aqui em São Paulo, onde eu moro, o pessoal chama de media buy, de growth, enfim, tem vários jeitos de falar isso, mas no marketing digital a gente chama de tráfego, porque é um caminho, é uma avenida, né, Rê? Exatamente, o tráfego, até o professor pode ajudar e ver qual a etiologia da palavra tráfego. A etimologia da palavra tráfego. Então, o tráfego é um trajeto, é um caminho que a pessoa faz daqui até aqui, como tráfego de trânsito, né? Ah, o tráfego está muito fluido, ou tem muita gente nesse tráfego. Então, quando eu levo a pessoa do Instagram até o meu site, isso é tráfego. E não importa se eu paguei o Instagram para mostrar aquele caminho para a pessoa ou se eu postei simplesmente no Facebook e a pessoa sem pagar, organicamente, fez esse trajeto, fez parte desse tráfego. Tudo é tráfego. O caminho de levar uma pessoa no digital até o outro lugar é tráfego. E aí a gente constrói de forma inteligente o nosso tráfego orgânico
para a gente gastar menos ou investir menos dinheiro para um tráfego pago, ou seja, direcionado para aquelas pessoas que têm um problema que a gente vai resolver. É curioso porque alguns dos livros que publiquei, a divulgação tem que se dar em algum lugar. O mundo digital favorece esse tipo de exposição. Existe quase, às vezes, uma divulgação que eu chamo de orgânica, né, que você está utilizando o termo, que é quando a pessoa, por exemplo, pede para tirar uma foto comigo, por qualquer razão, mostrando o livro. E como ela posta e outro reposta, e aí vai, né, isso circula com facilidade. Mas o outro lugar, Regiane, que em alguns momentos se fez e se faz, é, por exemplo, colocar um pôster, né, da capa do livro, com alguma imagem, numa estação de metrô. Né, que aí a ideia de tráfego fica mais forte ainda, porque tendo um fluxo muito grande de pessoas, evidentemente que o alcance é menor. Exatamente, professor. Uma pessoa que viu o livro em uma estação pode ir procurar esse livro numa livraria física ou até na internet para comprar. Mas, olha que interessante, quando a gente fala de tráfego online ou tráfego na internet, eu posso expor uma imagem do seu livro, por exemplo, para pessoas de forma mais segmentada. O que eu quero dizer com isso? É que existem recursos na internet que me permitem mostrar um livro de culinária vegetariana para pessoas com maior propensão a comprar esse livro. Diferentemente de um outdoor ou totem na estação de metrô, na internet, os algoritmos são capazes de distinguir os usuários pelos seus interesses. Quando, por exemplo, seguimos perfis de assuntos veganos ou postamos algo sobre o tema, ou ainda participamos de discussões sobre isso, o algoritmo entende que esse tema nos interessa, então ele nos classifica como propensos a adquirir um produto dessa natureza. E essa é a grande oportunidade dos anúncios na internet. A gente pode mostrar, com auxílio dos recursos de cada plataforma, o conteúdo para quem provavelmente tem o problema que sabemos resolver. Ou seja, o problema que o nosso curso resolve. Os anúncios online nos permitem segmentações por interesse e isso nos proporciona especificidade da nossa interação com esses usuários. Essa é a grande oportunidade de anunciar na internet. E é justamente por isso que o tráfego pago funciona tão bem. Diferentemente do que a gente tinha há alguns anos com as revistas, com jornais, com os outdoors, onde você pagava um anúncio e o anunciante ficava à mercê de quem passasse ali, ou de quem estava abrindo a revista, ou de quem estava assistindo a TV na hora, a gente nem sabia se a pessoa ia ver ou ler o anúncio. Já nos anúncios online, a gente tem o controle quase em tempo real do número de pessoas que assistem um vídeo e em que porcentagem eles assistem esse vídeo. Se elas ficaram até o final ou se elas largaram no meio. A gente tem em tempo real o número de pessoas que visitou um site e quanto tempo elas permanecem, né, em cada página. Então, os recursos de anúncio hoje eles são precisos e essa é uma das razões que, além de não ter um estoque, um negócio de curso online ele pode ser tão lucrativo. Ele pode de fato proporcionar um retorno financeiro muito mais significativo e de forma mais rápida que muitos outros modelos de negócios tradicionais. Quando você fala alguém que prova algo, que ele experimenta, né? É aquilo que é um aperitivo, a palavra experiência, experimentar, aperitivo são conectadas. Dentro dela tem a palavra perigo. Né? Perire significa exatamente quando você prova e é provado. E eu gosto dessa ideia quando alguém é capaz de fazer com que eu prove algo, portanto que eu tenha acesso, mas eu não serei capaz de provar se alguém não vai chegar até mim. Claro. Né? O que você está chamando aí, né, do anúncio ou do tráfego pago é exatamente que eu estando em algum lugar que chegue até mim. Porque tem várias situações do meu dia a dia aqui como consumidor, como alguém que compra outras coisas, que se não houvesse essa seletividade de dados que me coloca dentro do universo, aquilo não chegaria para mim. Em alguns momentos eu não preciso, mas em outros momentos eu preciso. Né? E claro, por ser alguém que não é nativo digital, eu fico pensando, como é que ele sabia que eu estava precisando exatamente Mas foi o que aconteceu comigo, professor. Eu fui para o Google para buscar óleo de ozônio para micose no pé. E quando eu entro no Instagram, olha que loucura, eu saí do Google, que eu estava pesquisando lá o óleo, e entrei no Instagram. Quando eu entro no Instagram, vem
um dedo com micose no pé. E aí, de uma nutricionista, uma publicação sugerida orgânica para vocês verem aonde estão os tentáculos do algoritmo que entendem o que você faz no Google para talvez te sugerir um conteúdo orgânico e às vezes anúncio no Instagram. E aí eu comecei a rolar, porque era um carrossel desse que o Pedro faz muito bem, e o carrossel falava o seguinte: a micose no pé é só um sintoma, ela é causada pelo intestino, que tem umas bactérias e que existe uma síndrome fúngica. Eu nunca procuraria síndrome fúngica. Eu tive uma informação a partir de uma ação, a partir de um problema. Mas essa nutricionista, ela sabe exatamente qual é o meu problema. Se ela fosse falar ali no carrossel dela, síndrome fúngica é não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu não ia prestar atenção. Eu só prestei atenção porque ela falou do meu problema. E ela apresentou uma microsolução. Ela apresentou a causa para mim. E aí eu comprei o curso dela. Muitas vezes, dar dinheiro para o Zuckerberg ou dar dinheiro para aquilo que ele inventou ou comprou vai ser muito lucrativo para você. Então... É o que acontece comigo, que sou cliente da agência Sofia. Exatamente. Que eu preciso remunerá-la, mas claro que a minha expectativa e a realidade, como acontece, é que o retorno seja maior do que o investimento. Ele retorna. Então, assim, como que é uma maneira efetiva de você trabalhar com a produção de conteúdo, a produção do seu bom conteúdo, que é relacionado ao problema que você resolve, que é relacionado ao seu método e que vai gerar o seu curso online. Você vai produzir posts, produzir o seu conteúdo, você vai postar no orgânico, e os conteúdos que forem bem são aqueles que o próprio algoritmo te identifica que vale a pena impulsionar, vale a pena você trabalhar nele com o tráfego pago. E aí existem alguns elementos desse conteúdo. Eu gosto muito de trabalhar com carrosséis. Carrosséis, para quem não sabe, são posts, principalmente no Instagram, que eles são uma série de imagens que, se você for rolando para a direita, você chega ao final dele. E ele é muito rico, porque você pode trabalhar com design, com texto, com fotos, e eu gosto sempre de colocar fotos com expressões chamativas, assim, né? Tô sempre mostrando, fazendo careta, assim. Por quê? Porque isso ajuda a chamar a atenção, e a gente está no jogo de chamar a atenção. Meus carrosséis chamam a atenção pelo design, por aquilo que eu escrevi, e aí agora, Rê, a gente tem um presente para todo mundo, né? Presente tarefa. A gente vai ensinar quem está aqui com a gente a fazer um carrossel baseado no problema solução. Porque para atrair a audiência certa, a gente tem que falar do problema, dar uma causa para que ele entenda, né, qual é a causa desse problema e fornecer uma microsolução. Então é isso que a gente vai aprender agora. Então, gente, a tarefa de hoje é para você começar a treinar a sua mente para produzir o conteúdo certo, que vai atrair a audiência certa para o seu curso online. Na tarefa 1, você listou o problema que o seu conhecimento resolve e as pessoas que podem ter esse problema. Na tarefa 2, você iniciou a descrição do seu passo a passo, do seu método. E na tarefa de hoje, a tarefa 3, você vai fazer um conteúdo que fale do problema para essas pessoas, que tragam conhecimento a elas sobre esse problema e que apresente uma microsolução. Eu vou propor que você faça isso em formato de carrossel, que são as imagens como essas aqui. Mas você deve ter em mente que essa estrutura de conteúdo, problema, solução, pode ser aplicada em um vídeo, um Reels, um artigo no site, um TikTok. Qualquer conteúdo pode usar a estrutura problema, solução. Mas calma, para essa tarefa você vai receber um modelo e esse modelo é o que eu já mostrei aqui. E você vai receber esse modelo lá dentro do grupo de WhatsApp assim que a aula terminar. Então, lá dentro do grupo, do WhatsApp da oficina, se você não tiver no grupo, a descrição está aqui, você vai receber esse modelo de carrossel, problema, causa, solução. Ah, Rejane, mas eu não sei fazer imagens, eu não sou designer, eu nunca fiz, eu não sei mexer em nenhuma ferramenta. Não tem problema. Você vai pegar as notas do teu celular, um arquivo de texto ali no teu celular e vai escrever. O objetivo aqui é que você entenda o raciocínio. Você pode pegar um caderninho. As imagens não importam.
Não importa se você vai já postar hoje no seu Instagram, nada disso importa. O que importa é que você dê sequência na sua mente ao raciocínio que vai te levar a desenvolver o seu curso e atrair a audiência certa. Olha, eu conheço perfis com mais de 1 milhão de seguidores que o emissor desse conteúdo, o dono do perfil, faz post só com texto das notas do celular. Não tem cor, não tem foto, não tem imagem nenhuma, não tem design nenhum. Olha só, eu vou dar um outro exemplo. Um carrossel, problema, solução para um dentista, tá? Então, na imagem 1, você vai usar o problema. Se você tem mais do que 40 anos e sente dores de cabeça pelo menos 2 vezes por semana, problema da pessoa, dores de cabeça, pessoa tem mais de 40 anos. Pessoa, problema. Na imagem 2, saiba que isso não é normal e que a causa dessas dores de cabeça pode estar nos seus dentes. Como assim nos dentes? Já aprendeu a atenção da pessoa, acrescentou uma informação na vida dela. No próximo card, você vai contribuir com a causa. Acima dos 40 anos, nossos dentes começam a sofrer desgastes naturais ou causados pelos rangeiros dos dentes durante o sono. Na próxima imagem, você vai colocar de novo a causa. Essa diminuição dos dentes afeta a articulação da mandíbula e também os músculos da face e da cabeça, que passam a se contrair, causando as dores de cabeça. Veja, você mostrou para a pessoa um problema e deu possíveis causas. Agora você vai acrescentar uma solução. Na próxima imagem, você vai falar: mas a boa notícia é que tudo isso tem uma cura e de forma rápida. E agora, na imagem 6, eu vou falar da verdadeira causa. Com o ajuste oclusal, para devolver o comprimento e a anatomia dos dentes, as dores de cabeça diminuem imediatamente em intensidade e frequência e após alguns meses desaparece. Na imagem 7, a gente coloca uma chamada para ação, pedindo para a pessoa comentar. Comenta aqui se você tem dores de cabeça frequentes e se consegue observar que seus dentes apresentam desgastes. Agora, se você já tem habilidade para postar no seu Instagram, você vai fazer o seguinte: vai publicar esse carrossel e vai marcar eu e o Pedro, @RegianeToigo, @PedroMortaCortella, que a gente vai olhar, a gente vai comentar na sua tarefa, mas pode ser que não dê para a gente comentar em todas até amanhã, mas a gente vai continuar. Depois da oficina, a gente vai continuar olhando as tarefas de vocês e comentando. Mas olha só, presta atenção agora. Amanhã, na aula 4, nós vamos trazer aqui algumas das publicações que vocês fizeram. Sim, a aula de amanhã vai ser ao vivo e você não pode faltar de jeito nenhum, porque a gente vai analisar juntos os pontos de melhoria das pessoas que fizeram esse post carrossel e que nos marcaram para a gente analisar. Então, gente, a aula de amanhã é muito importante, você não pode faltar de jeito nenhum. Vamos recapitular a tarefa de hoje? Você vai pegar o modelo de post problema-solução lá no grupo de WhatsApp da oficina e você vai escrever o seu conteúdo problema-solução conforme a gente mostrou nessa aula. E se você quiser a minha análise e a do Pedro na aula de amanhã, você vai postar no seu Instagram e vai marcar Regiane Toigo e Pedro Mota Cortella. Qualquer dúvida, você vai falar com um dos administradores dos grupos da oficina que eles vão te ajudar a resolver o problema. Gente, sobre a tarefa, não precisa ter um design maravilhoso, você não precisa contratar ninguém, você não precisa mexer em ferramentas de design, dá para fazer tirando o print do bloco de notas. O importante é você passar a sua mensagem e mais que isso, o importante é que você saia da inércia e mais ainda do que isso, o importante é que você faça o seu possível melhor. Pois é, a ideia é de tornar mais elevada a condição, o alcance, a possibilidade, a necessidade, né, de aperfeiçoar-se, ao aperfeiçoar aquilo que você é capaz de ensinar. Você tem coisas que sabe, cada um e cada uma de nós também, mas nós não sabemos todas as coisas, e uma das coisas boas é que se a gente é capaz, né, de organizar, né, esse tipo de partilha, todas e todos saberemos mais, faremos melhor nossos projetos, nossos processos, nossos desejos, eles ficam mais realizáveis, ficam mais factíveis. E é claro, se a gente for capaz de ser um bom aprendente. Só é um bom ensinante quem é um bom aprendente. E eu espero que você esteja com a gente, sim, no Ensinantes Digitais, fazendo o seu melhor dentro das condições que você tem, enquanto você não tem condições para fazer melhor ainda. Né, Rê? Exatamente. A gente espera vocês amanhã. Beijo. Me levou
do início, do zero total, passo a passo, pegando pela mão e dizendo, olha, esse é o caminho, vocês vão seguir isso, por que que tem que ser assim? A técnica está aqui, você começa por esse passo, você vai no segundo, você vai no terceiro, se não der certo, você volta nesse e faz isso, isso, isso. Então não é um simples EAD onde eu vou passando o conteúdo e vou identificando se eu assimilo ou não assimilo. Não, eu tenho feedback, eu tenho retorno, eu tenho essa parte prática. Desde toda a estruturação do curso, que é uma transformação em si, porque te ensina o beabá, né? Então consegue te organizar de uma forma. Para quem tem algum conhecimento verdadeiro para ser transmitido, é o curso onde vai te dar a metodologia para colocar em prática. É simples, é para todo mundo começar a fazer. A pessoa que já estava ali há mais tempo vai tirar proveito, mas a pessoa que estava ali no começo também consegue acompanhar o ritmo, não fica para trás. Nós temos chat, nós temos o Telegram, onde a gente podia fazer perguntas, onde nós tínhamos encontros para sanar dúvidas, onde nós tínhamos estudos de caso. Ponto a ponto, primordialmente ali respondendo todas as dúvidas com clareza, não era aquela coisa de meia dúzia de palavras com pressa só para dizer, para constar, não. Você via que era com detalhe, com requinte de consideração, se colocando no nosso lugar enquanto alunos ali, né, aprendentes. Desde da lista do material que eu preciso para começar a gravar uma aula e que pode ser inclusive o meu próprio celular, eu acho que isso tudo já vai te dando, né, o pé de começar a fazer. Eles te pegam na mão e te ensinam do beabá, assim, do início, de quando você tem uma ideia mirabolante assim, de um curso, até você colocar isso lá na plataforma para rodar.